Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso Procedimento Comum, nós que estamos tratando das providências preliminares, e vamos começar a ver agora as providências preliminares típicas, elencadas, portanto, no capítulo do Código denominado das providências preliminares. A primeira que eu vou tratar com os senhores é a réplica. A réplica que não recebe esta denominação no Código. Ela não é chamada de réplica pelo CPC. Na seção 2ª, ela é chamada do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e na seção 3ª é atribuído a seguinte denominação, das alegações do réu. Veja, fato impeditivo também é a alegação do réu. A nomenclatura utilizada para denominar esse capítulo, essas seções e o próximo capítulo realmente foi muito infeliz. Bom, vamos ao dispositivo. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este quem? O autor será ouvido no prazo de 15 dias. Essa oitiva no prazo de 15 dias que é a réplica, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Então, essa oitiva do autor em 15 dias é que consiste em réplica. Continuemos. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, quem se lembra o que é o artigo 337? Ele diz mais ou menos assim: antes de discutir o mérito, o réu poderá, mais ou menos isso. São as chamadas questões preliminares. Questões preliminares. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, se o réu alegar questão preliminar, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Oitiva do autor em 15 dias, vamos destacar aqui, portanto, de marca-texto. Oitiva do autor em 15 dias, oitiva do autor no prazo de 15 dias, é justamente isso que consiste a réplica. Lembra que nós falamos que uma das finalidades das providências preliminares como um todo é a oportunização do contraditório? Está aqui. Você evita uma nulidade processual assegurando o contraditório ao autor. Mas vamos entender qual é a necessidade de se atribuir contraditório ao autor. Em primeiro lugar, o autor tem direito ao contraditório? Evidentemente que tem. Todos os sujeitos processuais têm direito ao contraditório, todas as partes, não apenas o réu. Nós temos uma ideia inicial que o réu tem direito ao contraditório, porque ele é citado para apresentar contestação. Evidentemente que o réu tem, mas o autor também tem. Por que o réu é citado para apresentar contestação? Ele toma conhecimento da petição inicial e vai oferecer a contestação. O que acontece com o autor?
a depender do conteúdo da contestação, pode ser, esse ponto é essencial, pode ser que sejam apresentados fatos novos. Fatos novos sobre os quais o autor não tenha se pronunciado. Vamos ver novamente. Vejam bem. Olha o que o artigo 350 está dizendo. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que consiste esse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? Defesa de mérito indireta. Estamos de acordo? Quando o réu admite a existência do fato constitutivo do direito do autor, mas lhe apresenta outros fatos. Olha aqui os outros fatos. Impeditivo, modificativo ou extintivo. São fatos novos. Sobre eles, o autor não se pronunciou ainda. E também sobre as defesas processuais. Defesas processuais, questões preliminares. Então, quando o réu se utiliza de defesa processual, 337, ou de defesa de mérito indireto, você tem que oportunizar ao autor, no prazo de 15 dias, a sua oitiva. Isso é réplica. Vejam, por que o autor é ouvido no prazo de 15 dias? Percebam, esse é o mesmo prazo que o réu teve para oferecer a sua resposta. Percebam que 15 dias é uma questão de isonomia. É uma questão de isonomia. Então, o que justifica, essencialmente, é que a defesa de mérito indireta e as defesas processuais consistem em fatos novos. E você deve oportunizar o contraditório em relação ao autor, que não se manifestou sobre esses fatos até então na petição inicial. E o autor, como está previsto aí nos dispositivos, pode também produzir provas sobre essa temática, sobre esses fatos. Bom, na defesa de mérito direta, algo diferente se passa. Na defesa de mérito direta, senhores se lembram o que é a defesa de mérito direta? É aquela em que o réu se limita a negar, é a negativa do fato constitutivo do direito do autor. Então, na defesa de mérito direta, o autor falou que aconteceu tal fato, o réu falou que não aconteceu. Então, nesse caso aqui, a controvérsia já está estabelecida com a manifestação de ambas as partes. A controvérsia já está estabelecida com a manifestação de ambas as partes. Um outro tópico importante sobre a réplica é que na réplica o autor, é o autor que é ouvido na réplica, né? Na réplica, o autor não pode ampliar objetivamente o processo. Então, na réplica, é vedado ao autor ampliar objetivamente o processo. O que consiste ampliar objetivamente o processo? Quanto ao seu objeto, evidentemente. No que consiste o objeto do processo? Causa de pedir, pedido. Então ele não pode aduzir nova causa de pedir ou novo pedido. Isso por conta da estabilização da demanda. Aqui nós temos que respeitar a estabilização da demanda elencada lá no artigo 329. Então, na réplica, o réu deve se limitar a contraditar, a se manifestar sobre os fatos novos trazidos pelo réu na contestação. Que fatos novos são esses que nós vimos? Defesa de mérito indireta que o réu apresentou, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e defesas processuais, questões preliminares elencadas no artigo 337. Bom, para encerrar, veja bem, ainda sobre a réplica. Percebam,
o mesmo ônus da impugnação especificada, o ônus da impugnação especificada, que incide de modo geral para o réu na contestação, também se manifesta aqui na réplica para o autor. Então, o artigo 341, ônus da impugnação especificada, incide na réplica. Por que incide na réplica? Não há previsão expressa. Uma questão de interpretação do sistema. Isonomia, paridade de armas. Então, o autor deve se manifestar sobre todos os fatos novos aduzidos pelo réu na contestação. Na primeira oportunidade que o autor tem. Que primeira oportunidade é essa? Réplica. 15 dias após a contestação. Ok? Bom, caso ele, autor, não venha a impugnar as alegações do réu, quais são as alegações possíveis dele impugnar na réplica? Defesa de mérito indireta, defesa processual. Se ele, autor, não impugnar na réplica essas alegações passam a ser consideradas como presumivelmente verdadeiro. Então, incide sob pena de presunção de veracidade. Igualzinho lá no artigo 341. Incidindo presunção de veracidade, com base no artigo 374, tudo que nós vimos lá, inciso 3º, esse fato terá se tornado incontroverso. Sendo o fato incontroverso, porque ele é presumivelmente verdadeiro, fato controverso é quando há controvérsia. Como o autor não impugnou, ele é um fato que foi alegado pelo réu e não foi controvertido pelo autor. Então ele é presumivelmente verdadeiro, ele é um fato incontroverso. Onde eu estou querendo chegar com isso? Em tese, réu não precisará produzir prova sobre essa alegação. Ué, professor, mas réu, estranho, não é autor? Presunção não incide sobre o autor? Não, meu filho, não, cara pálida. Aqui nós estamos na réplica. Se é na réplica, nós estamos falando de alegações novas, defesa de mérito indireta, defesa de mérito processual, que foram trazidas pelo réu na contestação. Então, se o autor não impugnar 341 na réplica, vai incidir a presunção de veracidade a favor do réu, sim. Porque a mesma coisa acontece com o autor quando o réu, na contestação, deixa de impugnar. Tá certo? Então é meio que jogo da batata quente. O autor na petição inicial alega os fatos 1, 2. O réu na contestação alega os fatos não 1, não 2 ou não 1. Vou tentar botar aqui para os senhores uma lousa aqui. Tentar botar um quadro esquemático aqui. Então, petição inicial. Fato 1, fato 2. Está aqui a petição inicial. Contestação. Fato não 1. Só para dizer que contraditor. Então ele é fato controvertido. E aqui ficou em branco. O que em tese incidiu aqui sobre esse fato 2 da petição inicial? Presunção de veracidade. Só que o réu, eu não posso botar isso aqui não. Aí eu joguei contra o patrimônio. Só que o réu, ele apresentou também o fato 3. Vamos botar que esse fato 3 é um fato extintivo. Pagamento, por exemplo. Isso aqui é um fato novo, portanto. É um fato novo. O que nós teremos nesse processo? Réplica. Réplica para ouvir o autor. Então aqui é o autor, aqui é o réu, aqui é o autor novamente. O autor vai falar novamente sobre o fato 1? Não. O autor vai falar novamente sobre o fato 2, que ele já falou aqui? Não. O autor vai ter que contraditar
o fato 3. Ele vai ter que botar o fato não 3. Nesse cenário que nós temos aqui na tela, houve controvérsia sobre o fato 1. Então, fato 1, controvertido. Fato 2, ele é incontroverso, presumivelmente verdadeiro. Fato 3, ele é controvertido. Ok? Vamos melhorar aqui o exemplo um pouquinho. Você imagina que não houve na réplica a impugnação do fato 3 pelo réu. O fato 3 do réu, o autor na réplica não se desincumbiu. O que vai acontecer? Ele vai se tornar um fato incontroverso. Então, meus amigos, isso acaba sendo uma análise casuística. O que importa é que nós vimos na aula de hoje a réplica, que era o que eu queria me aprofundar com vocês. Na próxima aula, nós vamos à próxima providência preliminar, que é a não incidência do efeito da revelia. E é isso. Então, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.